projeto Guri continuará operando regularmente, como está, atendendo milhares de crianças. Muito obrigado. São 64 mil crianças e adolescentes atendidas no estado de São Paulo, em 382 são em nenhum dos polos e nem a redução de alunos, nem de professores. 94,7 milhões no projeto Guri neste ano e esses 94,7 milhões serão cumpridos conforme consta no nosso orçamento, e essa é uma decisão de governo, e por isso mesmo estamos anunciando aqui, para que não paire nenhuma dúvida na palavra do governador de São Paulo, o projeto Guri prossegue normalmente, regularmente. Todas as OS já estão sendo comunicadas pelo secretário Sérgio Saleitão, secretário de Cultura e Economia Criativa, para que também não tenham nenhuma dúvida diante desta comunicação oficial que o governador de São Paulo faz neste momento. O apoio a programas socioculturais no âmbito da economia criativa, no âmbito da cultura, da formação e do aprimoramento de crianças, jovens e adultos é parte integrante da política do nosso governo na área de cultura e economia criativa, e o projeto Guri faz parte desse programa. Eu mesmo acompanhei o início do projeto Guri, ainda na sociedade civil, com Mário Covas, governador, e Marcos Mendonça, secretário de Cultura do Estado de São Paulo, hoje presidente executivo da Fundação Casper Libero, da Fundação Padre Anchieta, onde ele dirige a TV Cultura. Então, temos aqui uma memória também a ser preservada do Mário Covas e a história contada pelo próprio Marcos Mendonça, que segue integrante do nosso governo na área da TV, da rádio e televisão Cultura. Em relação a este programa, o secretário Sérgio Saleitão fará uso da palavra nesse momento, especificamente para falar sobre o projeto Guri. Ao longo deste ano, por óbvio, nós vamos ter uma ação muito presente junto às OS para garantir a transparência na aplicação de quase 100 milhões de reais, são recursos dos contribuintes do Estado de São Paulo, para que os recursos sejam efetivamente bem aplicados, bem investidos na formação musical de crianças e jovens em todo o Estado de São Paulo. Programas de aperfeiçoamento certamente ocorrerão por força de uma gestão muito focada do secretário Sérgio Saleitão, e quero também antecipar que para 2020 nós vamos ampliar o projeto Guri. Essa é a segunda informação desta tarde, é que para 2020 ele será ampliado dentro de um patamar que será anunciado ao longo do ano, em que proporção e para quantas crianças ao longo do ano de 2020. Com a palavra, Sérgio Saleitão. Obrigado, governador. Bom dia, na verdade, boa tarde a todos e todas. Rodrigo Meirelles. Acho que não há dúvida em relação à qualidade e à importância do projeto Guri e aos seus resultados. É certamente a iniciativa sociocultural mais importante do país, tem resultados evidentes, e a nossa postura não poderia ser outra senão a de invitar todos os esforços para não apenas manter e sim ampliar o projeto Guri, a despeito das questões que vocês tomaram conhecimento mais tarde, são as dificuldades financeiras do Estado. Nós vínhamos discutindo isso internamente. É importante frisar que nenhuma decisão, nenhuma medida havia sido oficialmente comunicada, oficialmente dita. Nós vínhamos discutindo tanto internamente no governo quanto com as organizações sociais com as quais a Secretaria de Cultura e Economia Criativa tem contratos. Nós vínhamos discutindo essa questão orçamentária, né? E essa decisão que o governador tomou, então, é uma sinalização muito importante da maneira como este governo encara a cultura e a economia criativa no nosso estado. Eu acho importantíssimo dizer que um estudo recente
feito pelo IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento de Investimentos Sociais, especificamente sobre o projeto Guri, demonstrou que para cada R$1 aportado pelo governo do estado nesse projeto, a sociedade recebe R$ 6,40 em serviços. É um impacto positivo muito importante, quer dizer, é um efeito multiplicador que demonstra a importância desse investimento que o governo estadual tem feito e continuará fazendo, e como o governador disse, ampliando em 2020. Eu gostaria também de dizer, governador, que eu acho que, no fundo, os boatos que se espalharam acabaram até tendo um efeito positivo no sentido de fazer muita gente valorizar ou voltar a valorizar ou até mesmo conhecer o projeto Guri e apontar a sua importância. Isso muito positivo, porque de fato é um projeto que tem essa relevância e tem essa importância. Eu aproveito aqui para fazer uma convocação, um apelo a empresas que se juntem a nós, governador, para patrocinar o projeto Guri. Nós temos projetos aprovados na Lei Rouanet, temos projetos aprovados no PROAC, que é o nosso programa de incentivo, e hoje a participação das empresas privadas no financiamento do projeto Guri é uma participação baixa, são cerca de 6 milhões de reais, num valor total de cerca de 100 milhões de reais, portanto algo em torno de 6% de participação privada. Acho que é um projeto que, pelo seu alcance, pela sua repercussão, pelo seu impacto, pode retornar não apenas para a sociedade, não apenas para o governo, mas também para empresas que se disponham a se juntar a nós para financiar também o projeto Guri, e com esses recursos certamente poderemos ampliar o projeto. Nós estamos também comprometidos, já fizemos uma série de reuniões com as OS responsáveis, no sentido de ver como é que nós podemos aumentar a eficiência. Acho que há uma margem muito grande para a gente elevar a performance desse projeto, aumentando o seu alcance e aumentando os benefícios que esse projeto traz para a sociedade. É isso. Muito bem. Apenas para enfatizar que a decisão do governo do estado em relação à manutenção do projeto Guri, exatamente como ele está, no atendimento a essas 64 mil crianças e adolescentes, não depende de nenhum investimento neste momento. A expansão do projeto, sim, e para isso vamos ao encontro do setor privado, desde já com o apelo do secretário Celso Saleitão, mas eu mesmo vou intensificar depois do projeto Museu do Ipiranga. Aí eu vou cair de cabeça nesse programa que nós chamamos de setor privado, e muito oportunamente nós vamos fazer um anúncio a esse respeito. Mas depois eu mesmo, o próprio governador, vai mergulhar com esse jeito firme de ser para buscar recursos no setor privado para o projeto Guri. César, muito obrigado pela sua presença aqui, também mais um deputado estadual, obrigado pela sua presença aqui entre nós. Nós temos 6 jornalistas aqui inscritos para perguntas, lembrando que a nossa coletiva tem 2 tempos, tem o tempo Guri, tema. O primeiro o primeiro veículo de comunicação aqui inscrito é a Globo News com Gabriela Bride. Onde você está, Gabriela? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. A minha pergunta é para o secretário Saleitão. Boa tarde, secretário. O senhor falou que não houve um comunicado oficial. Eu gostaria de entender, então, a decisão de dar aviso prévio para alguns funcionários partiu da própria OS? Houve alguma falha de comunicação? O que aconteceu para eles darem esse aviso prévio, então, para os funcionários? Obrigada. Foi uma decisão da organização social. Nós víamos do impacto do contingenciamento, né, do orçamento, mas, enfim, era um processo. A organização social resolveu tomar essa medida como uma medida preventiva, considerando que o aviso prévio tem 30 dias e que o processo estava ainda se desenrolando e que uma decisão aconteceria dentro desse período de 30 dias.
Obrigado, Gabriela. Obrigado, secretário. O próximo veículo é a Rádio Jovem Pan. Ao lado da Gabriela está a Vitória com seu tripé fantástico. Vitória, boa tarde, a sua pergunta. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bom, para o senhor ou para o secretário, não sei a quem convém responder. O secretário declarou que existia mesmo um projeto Guri. Agora vocês anunciaram que se mantém aí um investimento de quase 100 milhões no projeto. Esse investimento já estava previsto? E só uma dúvida também. Não tem problema. Opa, imagina, não tem problema, desculpa. Da onde então surgiu o corte de recursos? De onde surgiu então esses recursos para que para manter o projeto? Esse assunto vai ser de conhecimento de todos. Houve a edição de um decreto de contingenciamento que atingiu todas as áreas do governo. Foi a medida necessária, um imperativo da realidade orçamentária do Estado. E, obviamente, que isso dura. A partir da edição do decreto, nós passamos a conversar, então, internamente. O governador abriu esse espaço para que todas as áreas discutissem, a fundo os seus orçamentos. E nós passamos também a tratar desse assunto com as organizações sociais, para estimar o impacto e ver que medidas poderiam ser tomadas no sentido de mitigar ou de fazer com que não houvesse impacto. E esse é um processo que estava em andamento. Essa decisão que está sendo anunciada hoje, ela resume de exame, de diagnóstico da situação que vinha se desenrolando. A medida que vai ser tomada é um descontingenciamento para que nós tenhamos recursos suficientes para destinar ao projeto Guri. Então, essa é a medida, é o nome da medida que está sendo anunciada hoje. Obrigado, Vitória. Obrigado, Sr. Globo. A jornalista Silvia Amorim. Silvia, boa tarde. Boa tarde, governador. Prazer ter você aqui. Eu vou transferir a minha pergunta para a CBN, porque eu vou perguntar no segundo tempo, porque diz respeito mais ao balanço fiscal. Então, aqui ao lado, tudo o mesmo grupo. Entendi. Obrigado. Não é a regra, mas tudo bem. Né? Obrigado, governador, por abrir essa exceção à regra. Boa tarde. Eu conversava na sexta-feira com o secretário Saleitão, e ele me dizia que já havia claro que deveriam ser cortados os polos do projeto Guri, que essa decisão já estava em negociação. A ONG decidiu interior Amigos do Guri. Eu conversei com os professores, eles receberam essa notícia de uma forma absolutamente assustados. Bom, trabalharam 10 anos no projeto e agora vão perder o emprego por conta dessa decisão do governo. O Guri estava na mesa de negociação do governo do Estado. Os professores também não sabiam, os alunos também não sabiam. Não falhou o governo na comunicação? Não poderia ter deixado claro desde o começo que o projeto estava sendo estudado, mapeado, para que as pessoas não fossem pegas de surpresa? Bem, vamos dividir a resposta com o secretário Celso Saleitão. Primeiro, ninguém será demitido. Segundo, nenhum vai participar das aulas de música do Guri. São 64 mil alunos em todo o estado de São Paulo e nenhum polo será fechado. Essa é a decisão do governador. E aqui, por enquanto, quem manda é o governo. Feita, a decisão será cumprida. Celso Saleitão. Essa que havia um processo, estávamos conversando com as organizações sociais, estávamos conversando também internamente no governo para que uma decisão fosse tomada em relação a isso. O decreto e as nossas conversações com todas as ONGs, as que cuidam do projeto Guri, começou logo no início de fevereiro. Então, esse processo estava já em andamento desde o início de fevereiro e cumprimos a nossa obrigação, que foi o de comunicar às organizações sociais, que são aqueles com os quais nós temos uma relação direta, inclusive contratual, e desde então estávamos avaliando e vendo como tomaria. Eu reitero que essa decisão que o governador tomou é um processo. Fizemos uma avaliação e vimos que seria possível realizar um descontingenciamento especial para fazer com que não houvesse descontinuidade no projeto Guri, ou redução de polos, ou qualquer outra medida desse tipo. Reitero também para os professores e alguns preventiva tomada pela organização
social, em função do fato de que o aviso prévio dura 30 dias, né? Mas nós sempre apontamos que neste ínterim uma decisão seria tomada, como foi agora e está sendo anunciada pelo governador. Portanto, devendo uma para nós, tá? Tá registrada, tá registrada. Antes da próxima pergunta, que é da Folha de São Paulo, do Guilherme Seto, é importante registrar: nenhuma demissão, nenhum prejuízo, nenhum aluno sem aula de música em todo o estado de São Paulo. Tudo continua como antes e com aperfeiçoamentos e melhorias no controle de qualidade e no controle da aplicação dos recursos públicos. E, gradualmente, à medida que tivermos a participação do setor privado, vamos mergulhar nisso mais fortemente no segundo semestre, nós vamos ampliar o projeto Guri com o investimento de empresas privadas. Então, agora, a Folha de São Paulo, Guilherme Seto. Cadê você, Guilherme? Está aqui, não tinha te visto ainda. Boa tarde. Boa tarde, governador. Governador, queria perguntar para o senhor ou para o secretário os números desse descontingenciamento que vocês estão falando agora, né? Tinha um corte previsto em valor X, aí eu queria saber quanto foi retirado desse corte, então, desse descontingenciamento. Vou pedir, Guilherme, ao secretário de Governo, Rodrigo Garcia, para compartilhar essa informação com você. No fundo, Guilherme, o orçamento previsto para a manutenção do projeto Guri no ano de 2019 é de 94,7 milhões. Deste valor, 20,7 milhões foram contingenciados, o que provocou a eventual análise da descontinuidade do programa em algumas cidades, o que, com a decisão, 20,7 milhões retornam descontingenciados ao programa Guri, completando, portanto, este ano de 2019. Obrigado, Guilherme. Obrigado, vice-governador Rodrigo Garcia. O penúltimo veículo inscrito é o Jornal Estado de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde. É João Luiz, mas importante a pergunta. Alguém escreveu aqui? Cobra da Letícia, tá? Você é meu xará. Desculpa, João. Perdão. Bom, boa tarde. Governador, a pergunta está ligada, obviamente, à questão do projeto Guri, mas não apenas. Além do projeto de anunciado, ele afeta também outras OSs ligadas a Santa Marcelina Cultura, São Pedro, Fábrica de Cultura e assim por diante. Com relação a essas OSs, que também vão sentir um impacto razoável ao longo do ano, ao ver também esse reajuste, e por que o contingenciamento de cultura, que é muito maior do que o contingenciamento geral do governo do Estado, que é na casa de 3,54%. João, na verdade, essa pergunta do secretário vice-governador Rodrigo Garcia, quanto pelo secretário Henrique Meirelles. Apenas quero dizer para você que a cultura é importante, e eu me considero uma pessoa vinculada ao mundo da cultura e gosto. Sou casado com uma artista plástica, inclusive, portanto a cultura faz parte da minha vida. A prioridade para o governo do Estado de São Paulo é pela ordem: educação, saúde, habitação, segurança pública e assistência social. Essas são áreas de prioridade absoluta. Se tivermos que fazer contingenciamento, essas áreas serão as menos contingenciadas. Governar é estabelecer claramente opções, prioridades e capacidade de gestão. E, João, tenho que te dizer também, coragem de fazer as coisas, né? Então, sobre a questão de contingenciamento, de forma geral, nas respectivas áreas e os percentuais, na fase 2 da coletiva de hoje, você pode, eu vou pedir a Letícia, que ao João Luiz você dê prioridade nas perguntas, tá bem? Para ele poder fazer parte do novo lote de 5 perguntas ou 6. Tá bom, João? E, obrigado. O último veículo inscrito nesta etapa da coletiva é PAST. Cadê você, Elaine? Tá aqui. Boa tarde, Elaine. Boa tarde. Bom, havia avaliação de 20 milhões de reais de contingenciamento nesse projeto. Agora não vai haver mais. Da onde vai sair esse dinheiro? Era necessário, essa economia era necessária e não vai vir do projeto. Boa pergunta para uma boa resposta do secretário. 20 milhões. E o secretário Meirelles e eu vamos apresentar em detalhes o tamanho desse déficit orçamentário que passa dos 10,5 bilhões de reais. Então, dentro desse déficit, nós estamos fazendo remanejamentos necessários,
para que a gente possa manter os programas prioritários pela decisão do governador, né? Então, nós vamos descontingenciar essa parte e isso vai fazer, vai integrar um todo de contingenciamento e descontingenciamento que agora a gente administra mês a mês o orçamento do Estado. Nós vamos adiantar logo mais, enfim, o histórico do caixa que nós recebemos do Estado, o comportamento da arrecadação e as escolhas que o governador fez, preservando saúde, educação e segurança pública praticamente integralmente, tendo cortes maiores em outras áreas. Então, os 20 milhões dentro dos 10 bilhões e 500, né, é dentro desse jogo de números que nós estamos trabalhando para manter e preservar o projeto Guri. Muito bem, obrigado pela pergunta e pela resposta. Nesse momento, o secretário Celso Saleitão e eu nos retiraremos da coletiva. Amanhã estaremos juntos novamente e continua com a apresentação que será feita pelo secretário e vice-governador Rodrigo Garcia e pelo secretário Henrique Meirelles. Da minha parte, da parte do Celso Saleitão, uma boa tarde a todos, uma boa continuidade aqui da coletiva. Obrigado.